A programação, passamos à apresentação da primeira palestra desta tarde, que traz como tema Recursos Multimídia para a Educação. Para tanto, convidamos como expositora a senhora Cláudia Cristina Miller, da ENAP. Alô? Alô? Bom, boa tarde a todos. Daqui a pouco o pessoal chega e esse auditório enche, né? Eu só estava testando um avatarzinho aqui e agora, graças a Deus, parece que deu certo. Tudo certo aí? Então vamos à minha apresentação. Tá. Muito bem. Bem, como teu nome? Leandro? Leandro já me apresentou. Eu sou da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Estou em Brasília há 1 ano e meio. Sou de Curitiba, servidora estadual, requisitada pelo governo federal para trabalhar na Escola Nacional de Administração Pública. O que o Diogo me convidou para fazer uma fala, um recorte, na realidade, de uma experiência com algumas oficinas que resultaram num livro chamado Recursos Multimídia para a Educação. E é isso que eu vou fazer hoje. Vou fazer uma fala apresentando essa experiência com professores, com tutores, coordenadores, equipes técnicas, em oficinas presenciais e virtuais, que resultou nesse material. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, brevemente, eu queria falar, eu ouvi o Vianney hoje, que é muito animado, falando sobre a experiência dele, sobre os filhos, as filhas, os casamentos e tal, e a experiência profissional dele, e eu fiquei com vontade de mostrar para vocês um pouquinho do que de como faz diferença uma experiência profissional muito diversificada na vida da gente, né? Então, eu fiz minha especialização em AD lá em 98, fiz parte da equipe do Núcleo de Educação à Distância da Federal do Paraná, também em 98, 99. Aí eu fui para uma equipe que trabalha inovações educativas e ensino virtual na Universidade de Málaga, na Espanha. Fiquei lá por 1 ano, 1 ano e meio. Aí eu fui fazer um curso de produção multimídia no Japão. Fiquei 1 ano estudando num centro de tecnologia. Voltei para o Brasil enlouquecida, que eu ia aplicar absolutamente tudo que eu tinha aprendido. Cheguei aqui e não consegui aplicar quase nada. Tive que esperar alguns anos para conseguir aplicar. Depois eu publiquei um livro que chama Educação à Distância nas Organizações, em 2009. Trabalhei com educação à distância na Escola de Governo do Paraná. Ajudei a criar a Escola de Governo do Paraná. Fiquei lá por 8 anos. Né? Foi quando eu me envolvi muito na Rede Nacional de Escolas de Governo, e é por isso que eu conheço muitas das pessoas que aqui estão, né? De outros estados brasileiros. Depois disso, fui fazer mestrado, e vem a experiência talvez mais gratificante, de maior aprendizado da minha vida, que foi a experiência da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. Né? Essa experiência foi em 2011, onde fui convidada pela secretária de Justiça, doutora Maria Tereza Willy Gomes, quem que é do Paraná aqui? Lá, muito bem. Eu fui convidada pela secretária para implantar um sistema de capacitação no sistema penal. Aí eu entrei meio em crise, né?
Disse, nossa, mas eu não estudei tanto, né, não investi tanto para trabalhar com esse público. E aí veio minha grande realização profissional. Né? Talvez seja o público que mais precisa, é uma população invisível, e talvez que faça muito mais sentido para a minha vida profissional ter trabalhado nessa área. Ou seja, tudo que eu faria em qualquer outra área, qualquer outra secretaria de Estado, qualquer outro poder, talvez ali na Secretaria de Justiça, trabalhando com os apenados, né, implantando um sistema de educação à distância, aquilo me desse muito mais satisfação pelas dificuldades que eu encontrei nessa situação, nessa implantação desse sistema. Porque a lógica da segurança se sobrepõe à lógica educacional. Então, tudo que funciona, às vezes com dificuldade, mas que funciona, que a gente faz funcionar em qualquer outra situação, no sistema penal não é assim. Né? Não sou eu que determino. Quem determina as coisas lá dentro, a metodologia, o que pode entrar, o que não pode entrar, como que eu posso fazer o cabeamento, que tipo de tecnologia que eu posso utilizar, se televisão pode para as celas, pode para as galerias, pode para o isolamento, logicamente vocês sabem que não pode, né? Mas todas essas situações, semiaberto, fechado, egressos, patronatos, com todo esse mundo eu convivi nesse um ano e meio que eu estive na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. Eu organizei uma equipe e implantamos, consegui uma parceria fabulosa, que é a Rede Record do Estado, que me auxiliou com toda a infraestrutura que eu precisava, por meio da DTCOM, Educação Corporativa, né? E eu disse, olha, eu não tenho um tostão para fazer isso, mas eu tenho um laboratório fantástico, que é o sistema penal, com 30 e poucos mil, 26 mil na realidade, eu contava 30 e poucos mil com os egressos dos patronatos. Né? Mas eu tenho 30 mil apenados para a gente fazer o que a gente puder por esse pessoal. Né? Afinal de contas, é uma população invisível, tem um preconceito danado, mas a gente tem que estar ciente que eles não vão ficar ali dentro a vida toda. Que eles vão sair em 5 anos, em 6 anos, e vão conviver com a gente em quaisquer situações aí de lazer, no dia a dia. E essas pessoas precisam ter uma nova oportunidade, precisam estar qualificados profissionalmente para que não reincidam. Né? Então, se a gente conseguir, nesse processo, ajudar 1, 2, 3, 20, a gente já fez muita coisa. E eu não tenho o direito de rejulgar. Eles já foram julgados pela Justiça, vocês são no Poder Judiciário, vocês sabem disso melhor que eu. E aí o que eu tenho que fazer eu tenho a custódia dessas pessoas e eu tenho que dar o tratamento penal o melhor possível, com todas as condições de educação e qualificação profissional, para que eles saiam de lá com condições de se colocar no mercado de trabalho. Que é dessa forma que eles vão ter dignidade e não vão reincidir. Mas para eu chegar a fazer esse discurso que eu estou fazendo hoje, eu entrei em crise. Né? Porque não era exatamente o que eu falava. Né? Então, eu tive que fazer um exercício todo diário, né? De que eu sou uma educadora e eu tenho que vencer todos os meus preconceitos para ajudar essa população. Né? E assim fiz. Assim, organizei uma equipe muito boa, que está lá até hoje, que é só entrar no site da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná para ver o que está sendo feito lá. Então, nós conseguimos, era 12% o número de matriculados, né, no ensino, na educação formal. A gente ficou com, eu saí de lá, deixei 39%. A gente implantou a educação à distância, a gente fez o projeto Remissão pela Leitura.
E eu criei uma rede, junto depois com minha equipe, uma rede de qualificação profissional com todos os nossos parceiros, universidades, institutos, Sistema S, empresas privadas inúmeras, enfim, todas as universidades estaduais, que são braços do governo do Estado do Paraná no interior. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que essa experiência na Secretaria da Justiça me fez, sem dúvida, uma pessoa muito melhor. Profissionalmente, como pessoa, para entender todo esse processo, até para vir para Brasília um pouco mais preparada, para entender todos esses projetos, esses programas sociais com outro olhar. Com outro olhar. Né? Então, eu acho que eu fiz questão de colocar essa experiência no sistema penal, porque nós temos resultados muito bons, preparatório para o Enem, né? Que nós fizemos uma experiência num programa chamado Educação Sem Distância, e 900 e poucos apenados se inscreveram para o Enem. E nós ficamos preparando, por meio da educação à distância, satélite, TV nas celas, galerias, semiaberto, fechado, patronatos, e 900 e poucos fizeram o exame do Enem em novembro, ao final de um ano. Nós tivemos 97% de aprovação. Total ou parcial. Não em todas as disciplinas. Quer dizer, quando você tem um resultado desse, você chega lá na Secretaria de Educação do Estado e diz: secretário, eu preciso de mais 200 professores de língua portuguesa, porque agora eu vou fazer um projeto de remissão pela leitura e eu quero fazer oficinas de produção de texto. Eles vão ler muito, porque daí a gente fez um mutirão, parceria com a Biblioteca Pública do Paraná, mas eles vão ler, mas eles vão ter oficinas de produção de texto, eles vão ter reescritas, né? Vão produzir o primeiro texto, depois vão reescrever, melhorar a qualidade, porque um texto ele precisa ficar incubado. Né? Ele tem um período de incubação, onde você guarda o texto e pega dali 2, 3 dias para reler e ver que, puxa, mas como está ruim esse texto, preciso melhorá-lo. Né? E esse projeto Remissão pela Leitura, ele também foi desenhado por nós, e eu saí do Paraná com esse projeto simples que virou lei estadual. Então, eu saí de alma lavada, né? Porque esse projeto, e vocês sabem que muitas das nossas políticas, dos projetos e programas municipais, estaduais, viram lei nacionais. E foi o que aconteceu. Né? Então, eu fico muito feliz, porque a dedicação foi muito grande. Mas o meu retorno, como pessoa, como acabei de falar para vocês, essa experiência aqui talvez tenha sido, para mim, a mais valorosa. Bom, depois disso, eu deixei a Secretaria de Justiça do Paraná, porque eu fui convidada a fazer parte, a integrar o quadro da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, que está aqui. Né? Então, de lá eu vim para cá. Mas, independente desse trabalho da ENAP, eu também tenho a coordenação de um programa de formação de professores, tutores, coordenadores de tutoria, de polo de curso, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Né? Eu coordeno até hoje, por meio da Universidade Aberta do Brasil, MEC. E é um trabalho que eu faço à distância. Né? Eu me desloco para o Paraná a cada 2 meses para fazer as reuniões, para desenhar o programa, para discutir a concepção desse programa, escolher os palestrantes, os cursos, enfim, para desenhar todo o programa. Então, esse é um trabalho paralelo, né, que eu tenho. Esse livro que foi publicado agora no Congresso da BED, em setembro, em Salvador, e que é o motivo, talvez, de eu estar aqui falando para vocês, mas eu não posso perder a oportunidade de falar outras coisas também. Né? Então, a gente vai falar muito sobre isso. E hoje eu estou na ENAP, fui convidada a assumir a coordenação geral de educação à distância, que é meu métier. Né? E eu fiquei naquela equipe em 2012,
E aí o presidente da ENAP me chamou e disse, olha, o trabalho continua, né? A equipe está aqui, inclusive, hoje, participando desse evento. Nós temos parceria com o CNJ, o Diogo é nosso companheiro aí, parceiro, na sessão de cursos, em vários projetos em parceria. Mas ele me lançou um outro desafio. Ele disse, eu preciso de você lá, mas eu também preciso de você para assumir uma nova coordenação na ENAP, que a gente estava reestruturando a ENAP, e uma nova coordenação foi criada, que é de gestão do conhecimento. E eu preciso de você para a gestão do conhecimento. E aí eu, choramingando, deixei a equipe muito bem assessorada com a minha substituta, a Natália, e aí fui assumir um novo desafio na ENAP. Né? E aí tem a publicação de um outro livro, que 2013 foi um ano de muita produção, e que vai ser lançado agora em novembro no Paraná também, dia 8 de novembro. Então a minha vida é essa. Né? Aqui no meio tem muita coisa também. Mas resumindo, o que realmente foi relevante, minha vida profissional é essa, com destaque para a atuação na Secretaria da Justiça, que foi por pouco tempo, mas que me fez uma pessoa muito melhor. Tá? Então vamos lá, pode passar. Eu estou com ele. Vamos lá. O cenário. Bom, colaboração e inovação são palavras de ordem hoje. Né? Muito já ouviu-se falar de IGOV, governo eletrônico, depois a gente faz um trocadilho, uma brincadeira aí, e utiliza IGOV, de governo inovador, depois a gente usa, e atualmente usa, o IGOV, quer dizer, um governo participativo, com participação social, com a colaboração de todos, e da mesma forma a gente usa os termos e-learning, né? A gente fala em aprendizagem eletrônica, daí a gente faz o trocadilho com o I de aprendizagem inovadora, e ultimamente a gente está usando o e-learning, que é um período de muita cocriação. Né? Então essas são algumas brincadeiras que a gente faz hoje usando esses termos, que a gente passa de um aprendizado eletrônico para um aprendizado realmente para um foco na inovação, e agora na cocriação, na participação. O momento é de inteligência coletiva, ou seja, de colaboração e compartilhamento em todas as possibilidades, em tudo que vocês podem pensar de capacidade instalada, de projetos conjuntos, de sessão de cursos, tudo em colaboração. E a rede de escolas de governo, e até esses dias eu liguei para o Diogo e fiz uma provocação para ele, eu disse, por que o Conselho Nacional de Justiça ainda não participa da rede do Sistema SEGU, que é o Sistema Escolas de Governo da União? Né? Porque tem tanto compartilhamento, tem tanta ação, a gente se fortalece nessas ações quando todo mundo está com o mesmo propósito. Né? Quando a gente chega no MEC e diz, nós fazemos parte do SEGU, né, do Sistema Escolas de Governo da União, quer dizer, são 15 instituições muito fortes, a Escola da AGU, a ENAP, a ESAF, a Academia Nacional de Polícia, a Fiocruz, ENSP, a ENSE, do IBGE, a recém-criada Escola Nacional de Serviços Penais, enfim, são muitas escolas muito fortes e que chegam, né, solicitando alguma coisa, mas nesse conjunto, nesse sistema, nessa rede. É muito mais fácil conseguir atingir os nossos objetivos quando nós estamos unidos. Né? E aí eu liguei para o Diogo e disse, Diogo, vejam lá se vocês não têm interesse de fazer parte dessa rede, porque vai fortalecer o grupo. Né? É um ganha-ganha. Então, na realidade, é colaboração e compartilhamento. Gestão do conhecimento e participação social. Isso não está mais desvinculado, não. Com os movimentos, manifestações juninas, não eram festas juninas, né? Eram manifestações juninas que a gente teve pelo Brasil todo agora, o governo teve que se aligerar e quem não tinha um canal aberto com a população teve que buscar, né, alguns meios de ampliar esses canais
para conversar com os jovens, com a população. Teve um processo de escuta muito mais ampliado a partir dessas manifestações, vocês sabem disso. E, mais uma vez, um elogio rasgado aqui ao CNJ, porque já está nas redes sociais há muito tempo, porque tem espaços, né, de escuta aí com todo mundo. Enfim, o Poder Judiciário vem dando aí um exemplo de como fazer isso e fazer muito bem. Quando a gente fala em cenário, nós temos que pensar que, quando se fala em tecnologia, nós estamos nessa situação de beta perpétuo já há algum tempo. A gente fala beta perpétuo porque todos os softwares que a gente tem aí, principalmente os gratuitos, eles estão em constante desenvolvimento. O próprio Google, quando você entra, um dia tem uma funcionalidade de uma forma, no dia seguinte tem mais alguma coisa para você utilizar. O Google Docs, um dia você tem que puxar, copiar e colar uma figura. No dia seguinte já tem arrastar um desenho. E cada dia eles estão aperfeiçoando, desenvolvendo, inovando. Então a gente tem que se acostumar com esse movimento, tá? De beta perpétuo. Ou seja, é sempre uma versão que não está pronta, não está finalizada, né? No dia seguinte se pode se deparar com algumas surpresas, muitas vezes boas, né? O cenário, então, é de colaboração interinstitucional. É a integração de diferentes instituições e poderes e esferas governamentais, né? Na realidade, o que eu estava me coçando ali para participar das discussões anteriores, eu disse, não, mas vamos deixar que o pessoal participe, mas a questão da rede, ela é extremamente importante, mas muito mais do que uma rede, é importante institucionalizar essa rede por meio de um sistema federado, seja por meio de uma universidade do Poder Judiciário, ou um próprio sistema com portal, com utilização de capacidades, o mais horizontal possível, mas com alguma coordenação, né? Da forma como nós mesmos estamos hoje, é possível fazer um sistema federado, onde a gente faça um portal e todos os cursos de todas as escolas do judiciário, né, estejam ali disponíveis para o servidor, que com uma autenticação única, ele acessa todos os cursos de todas as escolas. Então, vocês podem fazer um portal único para todas as escolas, né? Nenhum se sobressai. Nesse sentido, existe uma horizontalidade aí, mas alguma coordenação, ou do CNJ e tal. A gente trabalha muito com o sistema federado entre as universidades, né? E na Universidade de Málaga, lá em 2001, a gente já trabalhava com o sistema federado e funcionava muito bem, né? Então, hoje falamos muito em educação aberta, em educação flexível, distribuída, esses nomes todos que vocês veem aqui embaixo, Wikis, Web Semântica, RSS, que é sindicação, os AVAs, né, que são os ambientes virtuais, as comunidades virtuais de aprendizagem, o T-Learning, que é o entretenimento, é a televisão, é a aprendizagem por meio da TV, né? É o M-Learning, que é o Mobile Learning, que é o que a Eliane vem falar na sequência, o B-Learning, o Blended, o blended, a combinação, né? Os repositórios estão sendo muito utilizados. A própria INAP, quando criou a coordenação de gestão do conhecimento, teve que fazer uma opção por um projeto estruturante para promover, para disseminar o conhecimento produzido. E o nosso projeto inicial na INAP é a criação do repositório. Então, em dezembro desse ano, a gente já está com o repositório da INAP, utilizando o software DSpace, pronto, a público, dado a público já. Tá? Estamos na fase de povoar o repositório. Então, colocar os objetos digitais lá dentro. Eu espero, no congresso do CONSAD, em março, apresentar o repositório da INAP pronto, povoado, com um bom número de materiais lá dentro. O que vai ter nesse repositório da INAP? Eu estou me adiantando numa série de coisas que vem aí. Material de curso para os servidores públicos. Então, a INAP hoje cede todos os seus cursos
para todo mundo, inclusive para o CNJ. A gente já está compartilhando cursos, eles cedem alguns, nós cedemos outros. Mas nós vamos colocar no repositório esses cursos para todas as escolas de governo, para todo mundo que se ocupa, que tem a função de, o objetivo de formar e desenvolver servidor público, de qualquer poder, qualquer esfera. Tá? Então, esses cursos vão estar todos lá abertos. Material completo de curso. E alguns objetos de aprendizagem, palestras, enfim, tudo. O repositório tem, a sua concepção é de acesso aberto, não tem restrição. Tá? Qualquer um pode utilizar. Não para fins comerciais. Né? Então, para fins educacionais, podem utilizar livremente. E referatórios. Referatórios, na realidade, é uma lista de indicações, de apontamentos para determinados sites que a gente tem geralmente dentro dos repositórios ou em vários portais. As redes sociais, a palavra eutagogia, que vem muito nessa linha de compartilhamento, né? A gente tinha pedagogia, depois usava-se o termo andragogia, e hoje a gente usa muito eutagogia. Né? Euta de autoinstrucional, de eu mesmo, e compartilhar, né? Aprender para compartilhar. Os avatares, o mundo digital 3D, que a Eliane vai falar sobre isso. A questão do uploads, que eu coloquei aqui como importante, porque a gente tem que produzir muito. Fazer mais upload do que downloads. Né? Mais produção e menos especulação. Né? Então, principalmente professor, né? Que vai em congresso e tal, tem que produzir muito, tem que publicar muito. O próprio aluno, é importante ler uma revista, uma história em quadrinhos, sim, mas é importante esse aluno produzir essa história em quadrinhos. E a gente vai ver como vai fazer isso agora. Tá? Google Docs é uma ferramenta wiki bem interessante, de gestão colaborativa do conhecimento, gamificação, Eliane vai falar sobre isso, folksonomia, recursos educacionais abertos, e eu vou falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Aqui, a fala do Romero Torri hoje foi muito em cima do relatório Horizon, que saiu em 2013 agora, né, sobre as tecnologias do ensino, aprendizagem e investigação criativa no K12. K12 é o kindergarten até 12 anos, né? Então é ensino fundamental, educação básica e educação superior. Então o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, que antes a gente pensava em longo prazo 10 anos, né? 10, 15 anos, hoje o longo prazo está em 4, 5 anos em se tratando de tecnologia. Tá? Então, isso daqui o Romero já falou, aprendizagem móvel, tudo isso daqui nós já convivemos com isso. Né? Computação em nuvem, conteúdo aberto, entornos colaborativos, mídias sociais, isso é realidade. A médio prazo são as analíticas de aprendizagem para promover ensino personalizado e realidade aumentada, que Liane deve entrar nisso também. E longo prazo, 4 ou 5 anos, as impressões em 3D, a internet das coisas, que também o Romero mencionou aqui, e laboratórios virtuais e remotos. Eu não vou me ater a isso, porque Eliane vai retomar essa questão também na apresentação dela. Coloquei aqui o prisma conversacional para que vocês verifiquem. Isso daqui já é de 2011, já está antiguinho. Mas para que vocês vejam o quanto de recursos que nós temos aí, muitos deles gratuitos, a maioria deles gratuitos, à nossa disposição para utilizar no dia a dia, para fins educacionais, inclusive. Tá? Então, nós temos muita coisa. Bom, a primeira coisa, quando a gente vê essa abundância de recursos, de ferramentas, que a gente não sabe o que escolher, a que se dedicar, né? Eu acho que a gente tem que iniciar revendo a nossa postura de professor, de gestor, de equipe, de pessoas que trabalham no serviço público, mas que trabalham com formação e desenvolvimento de servidor. A postura hoje adequada,
né, para a gente utilizar todos esses recursos que estão aí, ou desejável, talvez seja a palavra, seria de abertura, de fato, né? Quer dizer, um olhar periférico para as coisas que estão aí, e não muito fechado, estruturalista cartesiano. Né? Quer dizer, vamos ver tudo o que tem aí de possibilidade, observar qual é o perfil do público que eu quero capacitar, qual é o meu objetivo nessa capacitação, qual é o tempo que eu tenho para fazer essa capacitação, qual é o estilo de aprendizagem, se eu posso fazer esse diagnóstico, né, da maioria, pelo menos, dessas pessoas, e pensar numa estratégia educacional e nas mídias, e nas tecnologias, e nos recursos que atendam esse meu público. Mas eu tenho que ter essa postura de abertura. Né? Eu não posso ser uma pessoa fechada, cartesiana, que acredita num modelo. Não existe um modelo ideal. Existe um modelo ideal para determinado público, para se atingir determinado objetivo educacional, enfim. Né? Nós temos que ver todas as possibilidades, todas as parcerias, inclusive, que nós podemos fechar para determinada situação, verificar os sistemas federados, se dentro da nossa rede nós temos alguém que já faz isso, como faz, fazer um benchmarking aí, e pensar na combinação. Tá? O Vianney falou muito na combinação, o Wellington está aí? Não, mas eu ouvi o Wellington falando também da FNDE sobre combinação, Romero falou, Vani falou muito ontem, todos falaram sobre o blended. Né? Quer dizer, em alguma medida, utilizar a tecnologia, em alguma medida, utilizar as mídias. Vai depender dessa análise que vocês vão fazer desse público. Ampliação do público. Eu fiz questão de colocar isso daqui, porque essa é uma situação de serviço público. Todos aqui somos servidores, né? E quando a gente fala em serviço público, a gente pensa só aquele servidor concursado que a gente pode investir. Até porque o Tribunal de Contas, às vezes, nos pega quando a gente investe num servidor que ele é temporário. Né? Uma pós-graduação, por exemplo, que custa um pouquinho mais caro, a recomendação é que não se invista para cargo comissionado, para servidor que vai ficar por pouco tempo, né? Aquelas questões que a gente já conhece. A grande questão é ter um olhar ampliado no nosso público. Servidor público são todas as pessoas, são os agentes públicos. São aquelas pessoas que estão ali para servir ao público em algum momento. E que fazem às vezes são conselheiro tutelar. Né? E que nós temos que capacitar esse pessoal, porque eles estão nesse papel de agente público. Então, não é só aquele servidor público concursado que tem ali 30 anos de serviço público para cumprir, para desenvolver. Né? Eu posso ampliar esse meu público. Mais ainda, vamos ampliar um pouquinho mais. O serviço público tem obrigação de capacitar a sociedade. E hoje falou-se muito sobre isso aqui. Quer dizer, ofertar os nossos cursos para o servidor, sim, mas ampliar esse olhar de serviço público, do servidor público, e ainda ofertar cursos para a sociedade. Né? Cursos sobre participação social, cursos sobre direitos humanos, cidadania, sobre todos aqueles que a gente imagine que essa relação Estado-sociedade vai melhorar. Então, esses cursos devem ser abertos. Né? A ENAP está nessa linha. Né? A gente está conversando com a rede de escolas de governo para organizar esse sistema federado e para fazer esse mutirão para ver quem tem produzido o quê, para a gente não duplicar esforços. Porque, às vezes, é o mesmo curso que um conteudista produziu para a ENAP e produziu o mesmo curso para a ESAF. E recebeu pelas duas instituições. E foi oferecer o mesmo curso, ou foram atrás dele para que produzisse o mesmo curso, para a ENSP. Né? Quer dizer, olha o dinheiro público sendo jogado no ralo. Se a gente tem o mesmo curso produzido para a rede de escolas de governo, que são 200 e poucas instituições, eu vou fazer aqui uma observação, tem 2 redes de escola de governo. Né? Uma delas é a rede de escolas de governo da União, que tem 13, 14 instituições, e a gente está esperando o CNJ.
E tem a grande rede de escolas de governo, que tem escolas federais, estaduais, municipais e agregados. Né? Aí entra institutos, universidades, é todo mundo se ajudando. Né? Todo mundo que tem material de curso, que produziu com dinheiro público, tem que ser dado a público, tem que ser compartilhado. Então, a gente está muito nesse movimento. A ideia é de uso e reuso, de preferência colocar a licença Creative Commons, né, com aquele para fins educacionais, de preferência, porque tem muita, a gente tem o legado. Né? Então, a gente não pode, a licença Creative Commons é uma licença nova, relativamente nova, e que muito material já foi produzido lá atrás, com negociações com os autores de diferentes formas. Então, nós temos que respeitar todas essas licenças, né, esses contratos, essas negociações com os autores, como que foi feito e tal. Então, nós temos que ter diferentes licenças, mas nada impede que, a partir de agora, a gente comece a ter um outro olhar para essa questão de direitos autorais aí, e patrimoniais. A colaboração e compartilhamento, já falei. E essa nossa postura no sentido de ter um olhar para além da moldura, ou seja, de preferência que não tenha moldura. Tá? Eu vou pedir para passar um videozinho. Moço, por gentileza. Passar um videozinho, não esse. Para que vocês lembrem, porque com a imagem e som é muito mais interessante, lembrar dessa minha fala. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? I needed you so badly. How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Kiss me, you sexy thing. Parece que o ratinho esqueceu de olhar para os lados, né? O foco dele era que era o queijo, e esqueceu de verificar se tinha perigo perto, né? Mas essa é a grande questão. É rever a nossa postura e ver todas as possibilidades. Tá? Todas as parcerias, todas as tecnologias, tudo que eu tenho à mão. Então, não existe modelo ideal. Tá? Pode seguir. Bom, então, como eu vou falar sobre recursos multimídia para a educação, eu elenquei alguns, né, acho que uns 10, para mostrar para vocês. E todos esses recursos, eles são trabalhados nessa oficina, ou presencial ou virtual, com os professores, com 400 professores, 500. Na realidade, a gente já capacitou 2.500. Tá? Não todos ao mesmo tempo, mas em diversas oficinas. Né? Então, o primeiro recurso é o blog. Né? Então, a gente ensinava os professores a produzirem os seus blogs, os alunos a produzirem os seus blogs, os professores a trabalharem narra-blogs, fotoblogs, história da sua vida, das disciplinas, e depois, a devolutiva do aluno, quer dizer, o professor lança um desafio para o aluno, para um grupo de alunos, e a devolutiva deles pode ser por meio do blog. Tá? Aqui eu coloquei o Blogger, que é um dos mais comuns, ou o Weblog também, que vocês podem utilizar. É muito intuitivo.
mas nas oficinas a gente tem o passo a passo, tem tutorial de como produzir um blog, como inserir cada um dos elementos de vídeo, de foto, fazer as postagens, moderar comentários. É muito simples. Tá? Uma criança faz isso. Então, nós temos plenas condições de fazer isso com uma pequena leitura de um tutorial. Né? Então, para quem não tem à mão um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, que é o mais utilizado pelas instituições públicas pelo fato de ser livre, por que não utilizar um blog? Por que não? Né? Quer dizer, hoje, se nós não quisermos utilizar ambiente, e agora o povo está lá para trás, é bom, porque senão eles me matam, se uma instituição, se uma escola, se uma universidade não quiser utilizar ambiente virtual de aprendizagem, eles conseguem fazer ensino virtual, educação à distância? Claro que conseguem. Qual que é a plataforma? A internet. Eu tenho muitos recursos aí na internet que eu posso lançar mão. Né? O Google Docs, como ferramenta Wiki, um blog, um fórum de discussão gratuito, tem muito recurso gratuito. Eu não preciso do AVA. Ah, mas então por que a gente usa a AVA? Para controle, para registro, para certificação. Tá? Mas se você quiser trabalhar aprendizagem informal, você pode tranquilamente utilizar tudo que a internet tem aí disponível. Tá? Bom, os blogs, então, você promove a interatividade, o aluno pode ser protagonista desse processo de aprendizagem, porque ele escolhe, ele faz o seu banco de dados dentro de um blog, ele escolhe os links, ele faz uma biblioteca dele dentro do blog, ele cria um glossário dele dentro do blog, ele faz um portfólio dele dentro do blog. Né? É de fácil manejo, ele pode acessar qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet, né? Porque aqui a gente às vezes não pode. Aqui, em outras situações, ele categoriza, ele organiza os conteúdos, ele faz uma retroalimentação, ele pode escolher moderar os comentários ou não. Eu posso criar um blog para mim, onde eu só distribuo, tá? Artigos, textos, fotos, informações, mas eu posso optar por só distribuir. Porque eu tenho preguiça de moderar, não vou deixar que ninguém faça crítica no meu blog, não quero, não gosto, tenho problema em aceitar crítica. Né? Eu conheço gente que é assim. Agora, não, eu acho que a gente cresce justamente nesse processo. Né? Então, vamos abrir, vamos discutir, vamos fazer com que os alunos aprendam, amadureçam nesse processo. Pode ser um blog feito por eles, cada um faz, um grupo faz de uma disciplina, outro faz de outra disciplina, e assim a gente vai crescendo, escolhendo, aprendendo a selecionar informação relevante, fonte relevante de pesquisa, isso é extremamente importante, e eles vão criando os seus blogs. E aqui eu coloquei alguns blogs que eu gosto muito, que é do professor Moran, o do Arétio, que é espanhol, a da Andrea Filatro, um blog do Hélio Sifone, isso daqui tem muito material sobre o Japão, do João Matar, que vocês devem conhecer, o professor João Matar. Esse daqui é de um amigo meu, do professor Antônio Simão Neto, chama o Macaco Alpino, ele está morando em Genebra, na Suíça, e ele conta as situações hilárias, diárias, né, de um brasileiro morando na Suíça, de um professor morando lá, e ele conta tudo. Né? Então, é muito divertido. E aí eu coloquei mais 3 que eu gosto muito. Um espanhol, da Ana Beatriz Gomes, e do MOOC EAD, que também tem relação com o João Matar e com Paulo Simões, de Portugal. Né? Então, eu coloquei aqui alguns para que vocês visitem e vejam como que esse blog está organizado e pensem se vocês querem promover ou criar ou um blog com os alunos ou com os professores. Por que não? Né? Bom, depois do blog, eu escolhi um outro recurso multimídia, que é o voc.com. O Voc é um recurso que está na internet, gratuito. E lembrem que eu falei em beta perpétuo. Tá?
Todo dia eles estão modificando. Então, tem dias que eu entro, os personagens que eu escolhi são gratuitos. De repente, eles ficam tão sofisticados que uma próxima vez eu entro, ele já está numa versão premium. Socorro, tá? Eu só comecei. Então, vamos para o VOC. Vamos lá. Bom dia a todos vocês participantes do 5º Fórum Nacional de Educação à Distância do Poder Judiciário. Meu nome é Cláudia Miller. Sou coordenadora de Gestão do Conhecimento na Escola Nacional de Administração Pública. Atuo com inovações educativas e ensino virtual há muitos anos. A necessidade da formação continuada dos profissionais está presente na fala do filósofo Mário Cortella, que diz que o homem não nasce pronto. Ele nasce não pronto e vai se fazendo, se aperfeiçoando. Desejo que este nosso encontro seja muito proveitoso. Bacana, né? Então, você pode mandar por e-mail para os teus alunos, para os teus colegas, com qualquer mensagem. Você digita, ou você põe a tua voz, ou você põe uma música, você desenha, escolhe o avatar parecido com você, ou não. Né? Eu tenho um sobrinho de 7 anos que vive usando o VOC. Então, ele desenha monstro, ele escreve o que ele quiser, e o monstro fala, interage com outros. O background ali atrás eu escolho também, se eu quero um movimento. Se eu estou viajando, eu estou em Paris, ou estou na praia, ou estou visitando um amigo na praia, por aí. E eu mando uma mensagem lá para os meus alunos. Não esqueçam das atividades tais. E lá atrás tem alguém surfando. Isso é muito bacana. Tá? São todos interativos. Eu peguei aqui um modelinho bem simples. Por que eu estou colocando essas coisas? Porque a gente precisa do lúdico. A gente precisa dessa afetividade. A gente precisa se divertir. A gente gosta dessa relação mais humanizada. Né? Como eu tenho que correr, aqui eu coloquei um recurso que é o Strip Generator. Não é o meu preferido, mas é para fazer histórias em quadrinhos. Então, hoje, quando o Wellington disse, eu dou uma revista, uma história em quadrinho para o meu filho, eu fiquei pensando ali, puxa, ele podia ensinar o filho dele a produzir as histórias em quadrinhos, o livro, né? As tirinhas, uma charge. Nós temos aí à mão uma série de coisas para produzir essas histórias em quadrinhos. O meu preferido para criar histórias em quadrinhos é o Pixton. Tá? Que você, de uma forma muito sofisticada, você faz essas histórias em quadrinho, mexe, coloca o personagem virado para cá, olhando para o céu, olhando para a árvore, apontando, abraçando, segurando, mexendo perna, braço, deixando mais magro, mais gordo, da forma como você quiser. Isso daqui você faz em 5 minutos. Você coloca o texto que você quiser, balão de pensamento, balão não sei o quê. Você cria a tua história. Então, vamos fazer com que os nossos alunos produzam. Tá? Que eles criem essas histórias aqui. Que eu lance um desafio, e não uma tarefa, pura e simplesmente, mas que eu lance um desafio e a devolutiva dele seja dessa forma, sob a forma de histórias em quadrinhos. Que ele crie alguma situação para ele resolver um estudo de caso. Uma situação, um problema, que você jogue e ele te responda dessa forma. Aí você percebe se ele interage com o outro, se ele resolveu sozinho. Você começa a estipular regras com o grupo. Né? E eles se devolvem, eles vão usar a tecnologia, vão adorar utilizar isso daí. E é um trabalho bonito. Podem imprimir colorido, podem apresentar para o grupo. Vamos lá. Aqui tem um outro recurso, chama ISU, né? É para dar aquele movimento animado às revistas. Então, se vocês criam um repositório, por exemplo, e colocam livros, revistas, livros de até 500 páginas, revistas até 500, vejam bem. E aí você coloca dentro do ISU, e aí ele tem aquele formato interativo, ou seja, você clica,
E a revista, as páginas ficam virando. Quanto mais colorido esse material, melhor. Se você tem um álbum de fotografias, fecha em PDF, da tua família. Fecha em PDF, joga no ISU, e aí você tem esse recurso. Tudo gratuito. Aqui você tem, para fazer mapas conceituais, o Mindomo e tantos outros. Aqui você tem para criar mapas interativos da National Geographic também. Eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo, tá? E eu quero me ater aos 2 últimos slides. Aqui vocês têm um recurso gratuito para criar revistas ou jornais, principalmente, online. Super fácil também. Né? Joga isso na mão dos alunos e eles enlouquecem. Não existe mais aquela coisa de... Não sei se tem um pessoal aqui que conhece mimeógrafo, mas isso nas escolas, quem foi professora de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, como eu fui, a gente fazia jornalzinho com os alunos e eles passavam no mimeógrafo. A gente pegava aquele cheiro de álcool, colocava numa bancada assim e aquilo ficava secando. Né? Então, gente, esse tempo passou. Agora a gente tem uma gama de recursos aqui para utilizar. Vamos aproveitar, a gente só precisa conhecer. Aqui a gente tem o YouTube, que vocês conhecem muito bem, mas o YouTube Schools, que tem muito material, muito vídeo ali para utilizar também. Aqui vocês têm uma ferramenta para fazer linha do tempo, é super fácil também. Eu peguei aqui como exemplo a do Steve Jobs, e aqui tem todas as coisas, ele vai colocando vídeos, ele vai colocando fotografias, e essa linha do tempo ela se organiza de uma forma muito fácil. Aqui eu coloquei um de fotos, o Animoto. Esse daqui é para fazer enquetes, pesquisas, com uma audiência, com um grupo de pessoas. Então, você quer fazer uma pesquisa rápida, você manda por telefone, manda pela internet, e as pessoas respondem, e na mesma hora eu posso estar fazendo uma pesquisa aqui, gente da rede de escolas de governo respondendo, e aparecem aqui todos os gráficos com o resultado da minha pesquisa. Tá? Em tempo real, é muito bacana. Aqui eu tenho um farejador de plágio, para quem não conhece, né? A gente usa muito o Google, né? Mas tem vários farejadores que a gente pode utilizar, alguns são gratuitos. As ferramentas Wiki, também, Wikipedia, Google Docs, nem vou entrar nessa questão, porque vocês já conhecem a Wikipedia, e todos os projetos que tem dentro da Wikipedia. Aqui entramos em recursos educacionais abertos. Aqui está o BIOI, que o Wellington falou aqui, que é um repositório de objetos de aprendizagem do MEC, que ele falou que tem 100 mil, mais de 100 mil objetos de aprendizagem, dentre eles vídeos, tal. Os meus preferidos aqui são a Khan Academy, né? Khan Academy, a Veduca, que eu sou apaixonada pelo Veduca, e eu acho que vocês devem visitar para ver vídeos dos professores de Harvard, de Stanford, do MIT, todos traduzidos em português. Procurem as palestras do Sugata Mitra, por exemplo, que é um indiano fantástico, que tem aí, fala sobre educação, como as pessoas se auto-organizam para aprender, como as crianças se auto-organizam para aprender. O Porta-Curtas da Petrobras e o TED Conferências. Aqui a Khan Academy, do Salman Khan, que esteve no Brasil, né? E que, apesar das críticas, eu sou fã. Ele fez todos esses vídeos inicialmente para a sobrinha, né? Para a prima, Nádia, e usava uma mesa digitalizadora, um software simples, um computador barato, e produziu horrores. Então, merece que a gente tire o chapéu para ele por essa iniciativa, e ficou tão famoso em função disso. Né? Aqui tem o Veduca, TED e outros recursos que Twitter vocês conhecem. A licença Creative Commons, que a gente fala muito nela no livro, com todas as possibilidades de atribuições de alguns direitos reservados. As redes sociais, uma informação para quem é do executivo, tem uma norma número 15 da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que autoriza, finalmente, isso é de outubro de 2012,
todos os órgãos da administração pública federal a utilizar amplamente as redes sociais. Então, a gente está respaldada, tem as diretrizes, tem manual de uso, então ninguém precisa ficar com medo de utilizar as redes sociais nas instituições públicas, tá? Tanto para o teu trabalho, quanto para fins educacionais, sem dúvida. Que mais que vale a pena aqui? Internet como plataforma de aprendizagem, então a gente não precisa do AVA, se você tiver melhor, mas se não tiver, a gente faz educação, aprendizagem, esse processo acontece. Aqui Eliane vai entrar. Para saber mais sobre todos esses assuntos, então, eu lancei esse livro, porque eu não dava conta de capacitar tanta gente. Eu disse, eu vou fazer tutoriais, e nesse livro aí, esses tutoriais ensinam o como fazer, né? 2.500 pessoas, para mim, já foi um sufoco. As tendências, então, de acordo com o relatório da Horizon, aprendizagem online, aprendizagem híbrida, ou seja, o blended, modelos colaborativos, cada vez mais. Mídia social é verificar como que as pessoas estão interagindo, apresentando ideias, informações, como que elas estão se comunicando hoje e como que elas aprendem a julgar essa qualidade e relevância dos conteúdos e contribuições. A abertura, de fato, como um valor. Quer dizer, é acesso aberto, é acesso livre, é curso livre, é universidade aberta, que a UAB não é uma universidade aberta, a Universidade Aberta do Brasil é um sistema que congrega várias universidades, mas não é aberta. Né? Não é qualquer pessoa que pode entrar ali e fazer um curso. Então, é ter essa questão da abertura, de fato, como valor. Dados abertos, recursos abertos, dados abertos e documentos na sua forma bruta, colocar disponíveis no portal Transparência. Muita gente já faz isso, todos os órgãos têm feito isso. O mobile learning utilizado amplamente, os MOOCs ou MOOCs, como alternativa suplementar a cursos universitários tradicionais. Quer dizer, se não está se fazendo nada, se não está... Utiliza em alguma medida a tecnologia, faz algumas experiências, se conseguir institucionalizar isso melhor. Então, hoje a gente tem uma abundância de recursos e relacionamentos acessíveis pela internet, o que nos desafia o tempo todo, né? Quer dizer, o que fazer, o que escolher, como, o que eu faço com isso? Eu preciso de tempo para fazer isso. Importante é que os alunos, com as suas próprias tecnologias, aprendam quando e onde quiserem, né? Então, os nossos grandes desafios aqui é criar cada vez mais modelo de educação flexível, híbrida, aberta e distribuída. E conseguir a qualidade em grande escala. Acho que esse é o maior desafio, né? Porque você consegue atender muita gente, mas às vezes a qualidade cai. Criar métricas de avaliação apropriadas para essas novas formas de relacionamento, de produção, de criação. Estimular sempre a inovação coletiva, a cocriação. Passar dessas tarefas, dessas atividades muito simples para questões mais complexas, de dar grandes desafios. E fazer a formação contínua do uso das TICs na educação, que é uma competência essencial para qualquer educador de qualquer disciplina ou para qualquer profissão. Eu vou mencionar aqui só a questão das universidades abertas, de fato, que hoje não temos no Brasil, mas podemos oferecer cursos abertos, e novas formas de design de execução da aprendizagem. Quer dizer, de fato, a gente ampliar essa nossa visão e modelos. Né? E aí eu peguei aqui uma frase, né, lá de 2009, que a banda larga será inútil se a mente for estreita. Né? Quer dizer, a gente tem que ampliar, sim, nosso campo de visão, ter esse olhar periférico, fazer parceria, buscar capacidade instalada, quem tem, uso, reuso, colaboração, compartilhamento, mas as pessoas têm que estar, de fato, praticando isso. Né? Então, eu deixo aqui meu contato, eu estou na ENAP, na gestão do conhecimento, meu e-mail, telefone. Aqui eu coloquei o endereço do Face, vocês podem entrar em contato também. E eu gostaria só de passar um videozinho para vocês para encerrar.
Esse vai ser triste se eu não conseguir. Infelizmente, esse era para fechar com chave de ouro, gente. Eu mando para quem... Eles estão me cortando o tempo. Olha, o jogo fez assim, então traz lá teu pendrive. Temos tempo para o vídeo e para mais uma pergunta também. Deixa eu ver, eu tenho no meu pendrive aqui. Vão pensando na pergunta, porque eles me deram uma pergunta. Ah, tá. Você viu que todo mundo tem aqui um esforço conjunto, porque vale muito a pena. Então, vamos ver. Vamos à pergunta enquanto isso. Não, esse livro vai estar numa editora digital daqui a alguns dias, que a gente ainda não fechou com que livraria que vai colocar, mas ele está pelo Face e você consegue, você faz o pedido pelo próprio Face e a gente manda pelo correio, o escritório de Curitiba que manda. Tá? Ela já coloca ali de novo. O nome do livro, se você jogar no Face, vai na página. Ou o meu nome vai na página também. Deixa eu ver. Estou gostando do esforço do povo me ajudando. Ó, agora deu. Tem que aparecer a imagem agora. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर Volta, agora vai dar. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले।
Então, pessoal, muito obrigado. Que fique essa mensagem de rede, de colaboração, de que as escolas de governo, do judiciário se ajudem, que o executivo e o legislativo também, que todo mundo trabalhe imbuídos desse compromisso de oferecer formação e desenvolvimento para o servidor público. Tá? Estou à disposição para uma pergunta. Pois é, acho que eu ocupei demais o tempo. Não, está tranquilo. Bom, perguntas ou intervenções que porventura forem surgindo ainda, nós encaminharemos à professora oportunamente.